Pai, antes de tudo, eu preciso te pedir uma coisa. Abre os olhos de quem está assistindo esse vídeo agora. Porque o que eles estão prestes a ouvir pode mudar completamente o rumo da vida deles. Não daqui a anos, não daqui a meses, a partir de hoje. Você sabia que existe uma lei que os maiores homens da história conheciam e que foi praticamente apagada do mundo moderno? Uma lei que não está nos livros de autoajuda, que não te ensinam na escola, que ninguém posta nas redes sociais, porque quem a conhece de verdade não precisa mais de plateia. Olha bem para mim por um segundo. Você já fez tudo certo. Você planejou. Você sonhou. Você contou para todo mundo o que ia acontecer. Você se empolgou. Você anunciou. E então, nada aconteceu. O plano desandou. A motivação sumiu. O resultado não veio. E você ficou se perguntando por que, mais uma vez, o que parecia tão certo acabou tão errado. E se eu te dissesse que o problema não foi a falta de fé, não foi a falta de esforço, não foi a falta de talento? E se eu te dissesse que o problema foi exatamente o momento em que você abriu a boca? Existe uma lei esquecida, uma lei que separa os que sobem dos que ficam parados no mesmo lugar. Uma lei que Maquiavel conhecia, que os estoicos praticavam e que os verdadeiros homens de Deus aplicaram em silêncio ao longo de toda a história. A lei é simples, devastadora e vai te chocar. Quem cala, sobe. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai aprender hoje não é teoria motivacional. É um código de poder que vai blindar sua fé, sua mente e a sua vida. E antes de continuar, faz uma coisa por mim. Aperta o like agora, não depois. Agora. E se inscreve no canal, se ainda não faz parte dessa família. Porque aqui a gente não fala de fraqueza. A gente fala de poder, de fé e de resultado real. Só um segundo antes de continuar, porque eu preciso te falar de algo importante. Se você sente que o dinheiro entra, mas nunca fica, se você vive no ciclo do aperto constante sem entender por quê, eu tenho algo que foi feito exatamente para você. O e-book Destrava Financeira é um guia prático e direto ao ponto. Ele apresenta o protocolo Destrava 7x3, que são 7 minutos por dia, para reorganizar de vez a sua relação com o dinheiro, sem promessas milagrosas. Com clareza, consciência e ação consistente. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Vai lá depois que o vídeo acabar. Agora vamos continuar porque essa oração tem muito ainda para te entregar. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está diante dessa tela. Pai, tantos deles já cansaram de lutar com barulho. Já cansaram de gritar para ser ouvidos. Já cansaram de se provar para um mundo que parece nunca estar satisfeito. E hoje, Senhor, eu peço que Tu fales ao coração de cada um deles uma verdade que vai mudar tudo. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é a arma mais estratégica que um ser humano pode carregar. E sabe de onde vem essa verdade? Ela não começa com Maquiavel, não começa com os estoicos, ela começa com Deus. Quando Deus criou o mundo, antes de tudo existir, havia o silêncio, e do silêncio Ele falou. E quando Ele falou, tudo o que havia de errado precisou se submeter. A Bíblia está repleta de homens que venceram em silêncio. Moisés passou 40 anos no deserto, em silêncio, antes de libertar um povo inteiro. Davi foi ungido rei, mas ficou calado enquanto pastoreava ovelhas, enquanto era perseguido, enquanto aguardava o tempo de Deus. Jesus mesmo, antes de iniciar o ministério mais poderoso que o mundo já viu, passou 40 dias em silêncio e recolhimento no deserto. O silêncio precede a vitória. E Nicolau Maquiavel, mesmo sem fé, entendia isso com uma clareza assustadora. Ele escreveu que o homem prudente nunca revela totalmente suas intenções, porque quando você fala o que vai fazer, você entrega ao mundo 3 coisas ao mesmo tempo: o seu mapa, a sua fraqueza e o seu timing. E o mundo, meu irmão, minha irmã, o mundo não está torcendo por você. Pelo menos não todo ele. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é essa: o silêncio não é ausência. O silêncio é estratégia. O silêncio é blindagem. O silêncio é poder. O homem silencioso é imprevisível.
e o imprevisível não pode ser controlado. Agora me diz uma coisa. Escreve aqui nos comentários a palavra blindado. Escreve agora. Esse é o seu primeiro passo. É um compromisso com você mesmo e com Deus de que, a partir de hoje, você vai construir protegido, em silêncio, sem precisar de aprovação de ninguém. Senhor, eu peço sabedoria agora, porque o que eu vou falar aqui vai doer em muita gente. Vai cutucar uma ferida que talvez nem saibam que tem. Pai, liberta eles da necessidade de se justificar. Liberta eles da dependência de validação. Liberta eles do vício de anunciar antes de executar. Porque falar demais é um ladrão disfarçado de entusiasmo. Vou te explicar o que acontece na sua mente quando você anuncia uma meta. Existe um fenômeno estudado pela psicologia que é devastador quando você o entende. Quando você conta para alguém um plano que ainda nem começou, o seu cérebro entende que você já fez alguma coisa. Ele libera uma dose de satisfação prematura. Você sente o reconhecimento antes de merecer. Você colhe o aplauso antes de plantar. E aí, quando chega a hora de executar de verdade, a fome já foi embora. A energia já foi consumida. Você já comemorou antes de ganhar. Percebe o quanto isso é perigoso? Toda vez que você abriu a boca sobre um plano que ainda estava nascendo, você sabotou esse plano com as suas próprias palavras. E tem ainda outra camada aqui que Maquiavel conhecia muito bem. Quando você revela o que vai fazer, você dá às pessoas ao seu redor a possibilidade de se preparar contra você, de te copiar, de te sabotar, de plantar a dúvida na sua cabeça com uma frase simples como: acha mesmo que vai conseguir? Você tem certeza disso? Mas e se não funcionar? E esses comentários entram na sua mente como vírus, e o vírus se chama hesitação. E a hesitação se chama fracasso adiado. Repara nos homens que realmente vencem. Eles quase nunca se explicam. Eles não postam cada etapa. Eles não justificam cada decisão. Eles observam. Eles calculam. Eles movem em silêncio. E quando aparecem, já estão no topo. Enquanto você estava anunciando, eles estavam construindo. Enquanto você estava pedindo validação, eles estavam executando. Enquanto você estava reclamando das dificuldades, eles estavam acumulando força. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que se reconheceu nessas palavras. Pai, cura a necessidade que eles têm de ser vistos antes de estarem prontos. Devolve a eles a fome que foi roubada pelo aplauso prematuro. Reconstrói a disciplina que foi destruída pela exposição prematura. Fala para mim agora nos comentários. Você já perdeu algum plano por ter falado antes de agir? Escreve aqui embaixo sim ou não. Esse reconhecimento já é o começo da sua virada. Pai, agora eu quero aprofundar ainda mais, porque não basta entender que o silêncio protege. Você precisa entender como ele se estrutura na prática, como ele vira um estilo de vida, como ele se torna o seu código. Existem 3 pilares, e eles formam um código sagrado que, quando vivido, transforma tudo. Trabalhe calado, ore calado, vença calado. Primeiro pilar, trabalhe calado. Senhor, eu oro pelos que estão no meio de um processo agora, que estão no meio de uma construção que ainda não tem como mostrar, que estão no meio de uma jornada que parece invisível para todo mundo ao redor. Pai, dá a eles a disciplina do silêncio produtivo. Trabalhar calado não é sobre timidez, não é sobre esconder o que você faz, é sobre blindagem da execução. Quando você trabalha calado, você mantém mobilidade tática. Você pode mudar, pode recalcular, pode adaptar, sem precisar dar satisfação para ninguém, sem precisar explicar por que mudou o plano, sem precisar lidar com a pressão de quem estava esperando o resultado que você prometeu. Pensa comigo. Existe uma diferença brutal entre intenção e movimento. Intenção fala, movimento constrói. Quando você anuncia um projeto antes de começar, você cria uma expectativa externa. E essa expectativa vira uma pressão. E essa pressão vira ansiedade. E a ansiedade é o veneno mais silencioso da consistência. O homem que trabalha calado não tem esse problema. Ele não precisa responder à expectativa de mais ninguém além da sua própria.
Ele não carrega o peso do que prometeu. Ele carrega apenas o peso do que ainda precisa fazer. E esse é um peso leve, porque é movido pelo propósito, não pelo ego. Energia gasta em explicação é energia perdida na execução. Lembra disso. Segundo pilar, ore calado. Senhor, agora eu entro numa dimensão que vai além da estratégia, porque ore calado não é sobre esconder a fé, é sobre aprofundar a fé. O mundo moderno ensinou as pessoas a postar a fé, a anunciar a espiritualidade, a declarar a transformação antes de ela ter acontecido, e isso virou espetáculo. E espetáculo não tem profundidade, espetáculo tem plateia. Mas você não precisa de plateia, você precisa de Deus. Quando você ora calado, sem precisar que alguém veja, sem precisar de like, sem precisar de aprovação, você fortalece algo que vai muito além do emocional. Você treina o foco, você pratica a humildade, você reconhece que existe algo infinitamente maior do que o seu ego, e isso é perigoso para seus inimigos. Porque um homem que domina o próprio ego não reage a provocações baratas. Ele não entra em discussões inúteis. Ele não desperdiça energia tentando provar que está certo. Marco Aurélio, o imperador romano que governou um dos maiores impérios da história, escrevia suas reflexões em silêncio, não para a plateia, não para impressionar o povo, para si mesmo, para a autocorreção, para o autodomínio. Ele entendia que o verdadeiro governo começa dentro. Se você não controla suas emoções, o mundo controla você. Se você reage a tudo, você pertence a todos. Mas quando você ora e reflete em silêncio, você fortalece a raiz. E árvore com raiz forte não teme vento. Terceiro pilar. Vença calado. Senhor, esse é o pilar que mais assusta o ego humano. Porque esse pilar exige abrir mão de algo que a carne ama demais. Exige abrir mão do aplauso no momento da vitória. Vencer calado não é esconder o sucesso. É não precisar provar o sucesso. É entender que o impacto de uma vitória silenciosa é infinitamente maior do que o impacto de uma vitória anunciada. Imagina dois homens. O primeiro fala que vai mudar de vida. Posta sobre isso, declara, anuncia. Meses depois, ainda está falando. O segundo some, silencia, desaparece do radar. Meses depois aparece completamente transformado, estruturado, estável, diferente. Qual dos dois provoca mais respeito? Quando as pessoas esperavam sua queda e encontram sua ascensão, o impacto é devastador. E esse impacto é ainda maior quando não houve anúncio, quando não houve alarde. Quando você simplesmente apareceu, pronto. A vitória anunciada antes da hora gera inveja. A vitória construída em silêncio gera choque. E choque gera respeito. E respeito gera autoridade. Escreve aqui nos comentários agora. Eu trabalho calado. Escreve isso como um pacto com Deus, não para mim, para marcar o início de uma nova postura na sua vida. Pai, chegamos ao coração desse vídeo e eu peço que o Espírito Santo cele em cada coração o que será dito agora. Que essas palavras não sejam esquecidas, que elas se tornem raiz, que se tornem código, que se tornem identidade, porque a lei esquecida não é complicada, ela é simples, mas exige maturidade emocional para ser aplicada. A lei é esta: quanto menos você precisa provar, mais você prova. Quanto menos você busca validação, mais respeito você recebe. Quanto menos você anuncia vitória, mais impacto a sua vitória gera. Esse é o paradoxo que poucos entendem, e é exatamente por isso que poucos sobem. Existe algo no mundo moderno que corrompeu a mentalidade das pessoas. A cultura atual recompensa quem aparece, não quem constrói. Recompensa o barulho, não a profundidade. Recompensa a exposição, não a consistência. E então as pessoas começaram a confundir visibilidade com valor. Começaram a confundir likes com conquista. Começaram a confundir seguidores com autoridade. E nesse processo, perderam o que tinha de mais precioso. Perderam a capacidade de construir sem ser visto. Senhor, devolve isso a eles. Devolve a capacidade de suportar o silêncio social.
devolve a disposição de ser subestimado temporariamente. Devolve a maturidade de aceitar não ser entendido no processo, porque eles sabem que resultado elimina a explicação. Quando você chega em forma, não precisa dizer que treinou. Quando você prospera financeiramente, não precisa dizer que estudou. Quando você evolui emocionalmente, não precisa dizer que amadureceu. As pessoas veem, e quando veem, respeitam. Pai, eu oro pelos que sentiram inveja no passado te sabotar, pelos que tiveram planos destruídos porque falaram antes de agir, pelos que perderam força porque buscaram validação antes de merecer, pelos que se tornaram previsíveis demais e controláveis demais porque não entendiam essa lei. Hoje é o dia da virada, porque homens que dominam o silêncio dominam o jogo. Silêncio no trabalho é foco. Silêncio na oração é profundidade. Silêncio na vitória é poder. E quem aprende a se mover calado desenvolve algo raro no mundo de hoje: autossuficiência. Uma autossuficiência que assusta, porque um homem que não precisa provar é impossível de manipular. Você notou algo muito importante que Maquiavel entendia sobre a natureza humana? As pessoas temem o que não conseguem ler. O homem silencioso é imprevisível. E o imprevisível não pode ser sabotado. Enquanto os outros estão decifrando o que você vai fazer, você já fez. Enquanto os outros estão se preparando contra seus planos, você já mudou de plano. Enquanto os outros estão aguardando sua reação, você já não está mais lá. Isso é poder invisível, e poder invisível é o mais difícil de combater. Senhor, eu oro agora por uma transformação profunda, não superficial, não emocional de momento. Uma transformação que mude a identidade dessas pessoas, porque identidade é destino. Se você se enxerga como alguém que precisa se justificar, você vai passar a vida se justificando. Se você se enxerga como alguém que precisa de aplauso, você vai passar a vida pedindo aplauso. Mas se você se enxerga como alguém que constrói em silêncio, que ora em silêncio, que vence em silêncio, você vai passar a vida construindo, orando e vencendo. Pai, renova a identidade de quem está assistindo agora. Que a partir desse vídeo, eles não sejam mais os mesmos. Que o silêncio seja a nova linguagem deles. Que a disciplina seja a nova religião deles. Que o resultado seja a nova prova deles. Escreve aqui para mim nos comentários: eu domino o silêncio. Escreve isso. Não para mim, não para o canal. Escreve como uma declaração para Deus, como um pacto com quem você quer se tornar. Senhor, obrigado. Obrigado por cada pessoa que chegou até aqui, porque a maioria não chegaria. A maioria não tem disciplina nem para assistir até o final. E quem chegou até aqui já provou algo a si mesmo, já mostrou que tem algo diferente por dentro. Agora vem a parte que importa de verdade. Você não pode sair desse vídeo inspirado e continuar agindo igual. Porque inspiração sem ação vira frustração, e frustração vira ressentimento, e ressentimento vira amargura. O código que você aprendeu hoje precisa ser aplicado. Agora. A partir de hoje. Então, vou te dar um desafio prático. Durante os próximos 30 dias, faz o seguinte: reduz as explicações desnecessárias. Cada vez que você sentir a vontade de justificar algo que não precisa de justificativa, segura. Para de anunciar os planos que ainda estão nascendo. Deixa eles crescerem no silêncio primeiro. Corta as discussões inúteis. Cada vez que uma provocação vier na sua direção, treina a arte de não responder. Constrói. Em silêncio. Com fé. Com disciplina. Com foco. E observa o que acontece com a sua mente. Menos ruído. Mais clareza. Mais energia. Mais resultado. Isso não é teoria. É reposicionamento mental. É identidade nova. Pai, sela esse compromisso no coração de cada um. Que eles não ouçam isso e esqueçam amanhã. Que isso fique gravado. Que isso mude o jeito que eles acordam. O jeito que eles trabalham. O jeito que eles oram. O jeito que eles vencem. E uma última coisa antes de eu terminar. Se você sente que a sua vida financeira ainda não está onde precisa estar,
Se você sente que o dinheiro até chega, mas nunca fica, o e-book Destrava Financeira foi feito exatamente para você. Com o protocolo Destrava 7x3, você reorganiza a sua relação com o dinheiro em 7 minutos por dia, sem complicação, com clareza, consciência e ação consistente. O link está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Pega o seu. Agora faz uma coisa simples. Aperta o like nesse vídeo. Esse gesto ajuda o canal a crescer e a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Se inscreve no canal se você ainda não faz parte dessa família. Aqui a gente não ensina fraqueza, a gente ensina controle, a gente não ensina barulho, a gente ensina poder silencioso. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje, porque tem alguém na sua vida que está falando demais e vencendo de menos. Tem alguém que está pedindo validação enquanto deveria estar construindo. Tem alguém que precisa conhecer a lei esquecida. Seja você o instrumento dessa transformação na vida deles. Senhor, eu termino essa oração com gratidão. Gratidão por cada vida que será tocada por esse conteúdo. Gratidão por cada plano que vai ser protegido pelo silêncio a partir de hoje. Gratidão por cada vitória que vai surgir em silêncio e gerar choque e respeito no momento certo. Pai, que eles trabalhem calado, porque foco é arma. Que eles orem calado, porque disciplina é raiz. Que eles vençam calado, porque impacto é consequência. Em nome de Jesus, amém. Lembra, o mundo respeita quem aparece forte, mas teme quem se constrói em silêncio. Nos vemos no próximo vídeo.